Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje, nesta segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, o Senhor Jesus fala sobre uma coisa muito capital para a vida espiritual de todos nós, sobre a importância da oração. E principalmente para obras que precisam ser urgentes, que não podem ficar inacabadas e que precisam ser executadas em nossa vida de maneira perfeita, de maneira plena. Para essas obras é impossível que exista progresso verdadeiro sem oração. A gente precisa sempre lembrar que nós partimos de um ponto em que nós estamos aqui embaixo, quebrados em nosso coração, em nossa memória, em nossa sabedoria, né? Então, a profundidade do mal que o pecado gerou na natureza humana é muito grave, lentificando a nossa abertura para a verdade e também a nossa eficácia na sabedoria ou nas obras para alcançar o verdadeiro bem e o conhecimento pleno de Deus. Então, a gente precisa sair daqui, dessa condição muito rasteira, para ir para uma condição muito elevada, né? Para chegar ao conhecer Deus, amar Deus, adorar o Senhor, permitir que o nosso coração se assemelhe ao dele, a ponto de que a gente consiga viver a santidade onde o homem se funde ao seu Criador, ao seu Senhor, né? Tornando-se uma coisa só. Então, meus irmãos, esta obra, além de ser inadiável e urgente, ela demanda muito esforço e trabalho. E aí a gente para pensar, se o meio, né, de ligar isso aqui que está embaixo com a elevação do nosso Senhor Jesus é a oração, como anda a assiduidade, o zelo, a força, o empenho, a alegria, a esperança para com o processo de oração, né? Então, como anda a minha oração hoje em dia? E aí a gente para perceber que provavelmente na nossa vida e na vida de muitos irmãos que têm fé, que têm já um testemunho, que vive um testemunho, né? A gente vai perceber que a oração estanca, né? E aí estanca tudo. Estanca o processo de santificação, estanca o processo de libertação. A gente não consegue nem realizar a primeira obra necessária, que seria afastar-se do mal, expurgar o mal, né, da nossa vida. O mal do pecado, da desobediência, dos maus hábitos, dos vícios. A gente não consegue essa primeira obra, e é só a primeira obra. Então, hoje o alerta de Jesus é muito grave para principiantes, para adiantados, para aqueles que há muito tempo, né, professam a fé. Precisamos meditar sobre isso. E quanto mais retiro fizermos para meditar sobre a importância da oração, recomendo, né, que nessa oportunidade do carnaval, por exemplo, se você tiver folga do seu serviço, em vez de procurar qualquer tipo de evasão da realidade, de qualquer coisa frívola, você procure retiro espiritual para você e para sua família, né? Fazer silêncio, recolher-se, meditar sobre a nossa queda, sobre a necessidade de redenção, de santidade, recolher-se em um lugar santo para rezar, meditar, né? Então isso seria importantíssimo para já adentrar na quaresma, que logo logo vem, né, após quarta-feira de cinzas, para que o nosso coração busque essa conversão tão urgente e tão necessária. Mas, enquanto o nosso coração não se dispor à oração, nada feito. E a gente vai presenciar isso por meio do Evangelho de hoje, que está narrado em Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender o bem que se pode alcançar por meio da oração. E aonde o Senhor perceber em nós uma imensa inércia, medo e inconstância para com a vida de oração, libertai-nos, Senhor Jesus, porque o Senhor alerta hoje remete a uma esperança grandiosa em nosso coração que o Senhor mesmo colocou, que é de nos unirmos a vós, de estarmos em santidade. E se para isso a oração
é o belo, único e certeiro caminho para estarmos em comunhão, dai-nos a graça, então, de ter a nossa vontade cheia de apetite para com essa prática espiritual. Rezar o quanto bastar, até sermos amigos, até termos comunhão. Assim seja. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos à Virgem Maria e a São José que nos interceda por nós, para que tenhamos uma vida espiritual tão frutuosa quanto a de nossos pais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Então, o Evangelho diz assim, Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo entre eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível a quem tem fé." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência e deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos já lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" E Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Então vejam, meus irmãos, aqui nessa palavra tão bela e tão forte, tão contundente, a gente vê que Jesus esboça para nós aqui. Então, meus irmãos, a gente percebe aqui nesse evangelho hoje que existe até mesmo uma certa fadiga, no Senhor, quando ele percebe a falta de fé das pessoas, ou então o movimento espiritual ainda muito incipiente, muito cru, a despeito de tudo que o Senhor já tinha manifestado a eles, sobre a doutrina, sobre a necessidade da oração, sobre como rezar, como se comportar, que práticas realmente deveriam fazer com mais urgência e aquelas que deveriam ter sido abandonadas há muito tempo. Então Jesus, de maneira muito contundente, já havia, digamos assim, elevado o coração dos homens a Deus. Mas ele percebe ali uma indolência, um certo atraso. E ele até pergunta para o pai do menino hoje, que precisava de cura, há quanto tempo ele é atormentado. E aí o pai fala: "Desde criança." Ou seja, é uma geração nascente, que nasce à luz da verdadeira fé, à luz do Cristo que está ali, presente com todos para nos conduzir à verdade. E esta geração nascente é insensível, ela é surda e muda. Ou seja, quando a palavra não entra no coração, ela não gera
um comportamento novo, um discernimento novo, digamos assim. Então, se a inteligência não compreende, né, não ilumina a razão por meio da fé, que é recebida pela pregação, que é essa palavra que deveria entrar, como é que a vontade vai livrar-se, né, dos pecados, dos vícios, dos maus hábitos para colocar-se nas boas práticas que foram indicadas por Jesus? Como é que o povo vai se converter? Então a primeira obra que expulsa o mal é a pregação, é o anúncio, é a verdade, porque essa verdade pregada, ouvida, né, torna o coração humano racionalmente sensível para o bem de Deus, para a vontade de Deus. E aí o homem vai então, quanto mais conhece, mais ama, e quanto mais ama, mais tem esperança, e quanto mais tem esperança, mais arrasta a vontade dele para Deus, tirando, né, seus atos, suas escolhas, da vontade mais concupiscente, né? Então, os discernimentos humanos passam a mudar. Então, esses males, o mal, né, que é surdo e mudo, surdo porque não ouviu a pregação e mudo porque não consegue proclamar de volta a verdade para divulgar, anunciar a Deus, esse tipo de mal é o mais incipiente nessa geração, né, que Jesus está aqui pregando, e na nossa também. Então, o mal precisa começar a ser expulso desta maneira. E é por isso que Jesus fala assim: por quanto tempo terei que vos suportar, né? Vos suportar, né? Vos sustentar, mas de maneira que ele prega, ele fala, ele dá de si, ele é o suporte, de fato, mas o coração humano ainda é surdo e ainda é mudo. Ou seja, ainda está aqui esse ouvido infectado pelo veneno da serpente que soprou no ouvido de Eva e de Adão uma coisa falsa a respeito de Deus. Esse mundo ainda acredita, assim como nossos primeiros pais acreditaram lá no paraíso, que Deus seja mau, que ter fé seja ruim, que ter religião que está dentro da igreja, né, seja péssimo. Hoje em dia é motivo de perseguição mesmo ser cristão. É motivo de perseguição declarada e velada, né? As duas. Então, hoje em dia, a gente percebe que as pessoas toleram o cristianismo, mas não se rendem a ele, permanecem surdas e por isso mudas, e também, ao se colocar no cristianismo, ao menos mudas vão continuar por causa da perseguição e tem medo de... o cristão tem medo hoje em dia de assumir sua cruz, né? De ser caluniado, perseguido, que é uma bem-aventurança para aqueles que realmente creem. Então, hoje, esse mal tão incidente, tão prevalente em nossa sociedade, vem disso, vem do fato de que o mal precisa ser expulso inicialmente pela pregação. E Jesus fala de maneira assim: até quando terei que vos suportar? Traze aqui o menino, né? Traz aqui para mim então essa geração, traz aqui para mim esse homem indolente, traz aqui para mim esse mal que vocês não estão sabendo combater. E aí, Jesus pede, né? Pede. O que está acontecendo? Há quanto tempo esse mal está entre vós, né? Precisamos fazer esse diagnóstico também. Há quanto tempo estamos assim, passando mal? Há quanto tempo nós fomos agredidos na fé? Há quanto tempo nossa igreja é bombardeada? Há quanto tempo estamos paralisados, mudos e surdos? Né? Há quanto tempo temos convulsionado em nossas paixões? A gente vê aqui claramente que este mal, né, tem um aspecto clínico muito parecido com uma convulsão. Então, ele se debate, ele grita, ele range os dentes, às vezes pode se machucar porque cai, né, ao chão, perde a consciência, e depois ele fica um tempo paralítico, que é a paralisia de Todd, que acontece após uma explosão neurológica, né, e de neurotransmissores provocado pela crise tônico-clônica, que é a crise convulsiva dessa criança, né, que sofre do grande mal. Ele provavelmente é epilético. Mas existe aqui uma raiz espiritual e uma raiz física, né? Então há um mal completamente instalado. Então esse evangelho também deixa bem claro isso, né? Que existe
Aqui, um mal geracional, um mal humano, um mal por causa do pecado, um mal por causa dos vícios, ou um mal vivido por toda a sociedade, por toda aquela geração perversa e adúltera, né? Como mais uma vez fala o Senhor, ou a geração incrédula, até quando estarei convosco, né? Existe isso, e existe também um mal físico, que é, para Jesus, até simples, né? Mais fácil de corrigir. Então, lembre-se sempre, tudo tem raiz no pecado, né, em si, mas também atinge a nossa natureza, atinge o físico, né? Traz males ao corpo também. Lembrando que nós não estamos separados, nossa alma está unida ao nosso corpo, né? Somos um ser de corpo e alma, né? Então essas duas coisas fazem parte do que somos, né? Apenas a morte, por causa do pecado, separa as duas coisas. E de maneira provisória, claro. Após a ressurreição, tudo isso será restituído, né? Mas, então Jesus fala, traz aqui esse mal para a gente fazer o que pode, né? E o homem até demonstra, né, uma fé pequena e humilde, dizendo para o Senhor, eu sei que podes, né? Se tu podes curar, né? Meu Deus. Eu sei que tu podes, mas aumenta a minha fé. Eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. E aí, Jesus expulsa o demônio do menino e tudo fica bem, né? Essa criança demonstra então vivacidade após isso, após esse mal. E os discípulos perguntam, né? Por que nós não conseguimos fazer? E Jesus fala, é necessária a oração. Então a oração seria o que capacita a gente para estar unido a Cristo, verdadeiramente, para abraçar verdadeiramente a fé. Então, o primeiro mal incipiente em nós é o não crer, pela falta do pregar e pela falta do assentir na vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa já vai pervertendo o nosso físico, a nossa natureza, o nosso dia a dia, e isso só consegue ser modificado por meio da oração, porque a oração ela está presente em todos os momentos do crescimento espiritual. Quando eu estou na fase de purificação contra os pecados e maus hábitos e vícios, no momento em que eu já estou adiantado e unido mais a Cristo, né, que já venci pelo menos os pecados mortais, já venci, e os pecados veniais consentidos eu já não os pratico, então eu já estou numa alma adiantada ali, então a oração também, nesse momento, trabalha em mim, modificando-me, tornando-se um pouco mais parecido com Jesus e limpando de vez a minha semelhança a este mundo decaído. E na fase adiantada, a oração também, ela é tão unida de Cristo que ela tem potência, né, como a de Cristo. Às vezes ela é acompanhada de manifestações bem sobrenaturais, como aconteceu aos grandes santos de sétima morada, né, como Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e diversos outros santos de sétima morada, né? Então, a oração vai estar sempre presente. Mas quando ela é mais necessária, quando ela mostra mais um efeito santificador, quando ela mais nos separa deste mundo, quando ela torna-se evidente, né, a ponto de que eu consiga expulsar demônios, expulsar o mal, né, que é aqui a obra desejada pelos discípulos. Quando ela é robusta no seu início, né, então, quando ela é constante, assídua, dedicada, feita com zelo, né, então quando eu me recolho com muito zelo e nesse zelo eu me uno cotidianamente a Deus, aí sim eu vou conseguir separar-me deste mundo e unir-me a Cristo. Então, nós estamos nessa fase, meus irmãos. Assim, eu falo isso com toda humildade. Pode ser que você que esteja ouvindo esse áudio já esteja numa fase mais adiantada da sua conversão, da sua vida espiritual. Deus seja louvado por isso. Mas quase todos nós estamos na fase purgativa. Precisamos, então, de muita oração. Quanto mais assídua ela for, melhor. Porque é a oração que vai nos fazer amar, é a oração que vai nos fazer perdoar, é a oração que vai gerar em nós unidade com Cristo. Então, quanto mais você puder estar em oração, principalmente participando do santo sacrifício da missa, né, comungando Jesus, meditando o rosário, né,
meditando a Sagrada Escritura, quanto mais você estiver unido a Deus desta forma, desta maneira, mais gera-se no seu coração, no meu coração, um coração que está sempre consciente, afastar de mim o mal, deixar a virtude ser praticada. Afastar o mal, praticar a virtude. Afastar o mal, praticar a virtude. Mas a quem não reza, é impossível, porque a gente mancaria da virtude necessária para expulsar o mal, que é a caridade. Portanto, meus irmãos, no dia de hoje, eu desejo que o nosso coração busque mais o socorro da oração, porque aí sim a gente conhecerá, ao nosso Deus tão amado, tão maravilhoso, que expulsa todos os males de nossas vidas. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.